Áries, o primeiro signo do zodíaco e o signo que inicia a mudança. Se você quer mudar para melhor, participe do Bloco Mulher, todos os dias aqui na comunidade, de 10 às 11 da manhã. Abram alas, está no ar o Bloco Mulher. Eu gosto de ser mulher. Um programa na sua frequência. Fique ligado. O lado quente do ser e canta mais docemente. 25260411. Esse é o telefone da comunidade FM 104,9. Bom dia, meu nome é Deise Abrantes e eu estava com saudade do público da Rádio Comunidade. Orgulhosamente, Deise e Peter, meu marido, estivemos no Rio de Janeiro cobrindo para a Rádio Comunidade um evento sobre tecnologia. Chamado Oil and Gas Tech Week. Isso significa, em português, Semana de Tecnologia sobre Petróleo e Gás. Mas, como aqui não é uma cidade especificamente conectada com a produção de petróleo nacional e o assunto digitalização, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ainda é mistério para muita gente, nós vamos falar sobre o que nós aprendemos lá de uma maneira geral, não especificamente sobre petróleo e gás, tá bom? E quem faz a introdução desse programa é Peter. Bom dia, Peter. Bom dia, minha querida Deise. Tá me ouvindo? Estou falando certo? Faz tanto tempo que eu não estou em frente a um microfone que eu estou me sentindo como um foca. Mas eu ainda sou muito jovem. Então, meu nome é Peter Howard. Com a Deise, eu estive no Rio de Janeiro entre o dia 26 e 30 de agosto, cobrindo um evento internacional que foi a 4ª edição. Esse programa porque eu tenho um pensamento do dia. Pensamento do dia. Não tenha medo de ideia. Desculpe. Não tenha medo de mudar de ideia. Tenha medo de viver escravo de suas próprias convicções. Axé. Depois eu vou falar, a Deise vai se concentrar mais na questão houveram muitos painéis, muitas palestras, e ela é muito mais tecnológica do que eu ainda sou da era do humano, do olho no olho, entendeu? Coisas assim. Então, eu queria dizer para vocês que uma das coisas que eu vi ali que havia muita gente de todos os tipos, e eu vou falar para vocês sobre uma pessoa que me chamou muito a atenção pela sua inteligência, capacidade e humanidade. Então, voltando ao nosso assunto, nesse novo mundo que vivencia a transformação digital aplicável. Na minha opinião, eu vou dar o nome da pessoa que eu considero que foi o melhor palestrante, eu vou falar sobre ele, e depois disso
agora a Deise vai lhe dar, como é que se diz overview em português, Deise? Uma visão geral. Ela vai dar uma visão geral, em inglês também se diz bird's eye view, bird é passarinho. Como um passarinho vê as coisas. Que sobrevoa, entendeu? Nós não somos especialistas em tecnologia, mas a gente... Aprendemos muito lá. Nós temos receio de virar dinossauros, então a gente está sempre se atualizando, entendeu? É isso aí. E a atualização é importante para todo mundo. Então, aqui eu passo para a minha querida Deise. Bom, meus amigos, as principais questões abordadas por este congresso foram principalmente a questão de a visão do governo brasileiro e a posição do Brasil sobre a indústria 4G. Para quem não se lembra, 1G foi quando surgiram aqueles computadores imensos. 2G foi quando os computadores se tornaram individuais. 3G, quando surgiu a internet. 4G é agora. Nós estamos 4G no Brasil. Só a China e, pelo menos na nossa frente, 62 outros países estão caminhando para 5G, mas completamente 5G, China, Noruega e um outro país que agora não me vem à cabeça, mas também na Europa. É impressionante o que significa a diferença entre 4G e 5G. Nós estamos 4G agora porque nós temos YouTube, você é capaz de compartilhar coisas na internet com qualquer pessoa no mundo, isso é 4G. Mas quando chega a 5G, fica inimaginável o alcance que a tecnologia vai chegar com o uso de robótica, com o uso de aqueles drones aplicados à indústria. Muitos têm medo que isso signifique redução de mão de obra. Já está acontecendo. Redução de mão de obra a partir da automatização já é uma realidade aqui no Brasil e em muitos países do mundo. Então, há este aspecto que foi amplamente discutido lá nesse congresso, mas também o aspecto de, quando passa para 5G, a questão coletiva, a participação coletiva no 5G é tão maior que são criadas novas categorias de profissão que hoje são inimagináveis. Mas as transformações não são só negativas. É uma boa notícia, né? Aí, por exemplo, a indústria 4G, que é a quarta revolução industrial, engloba inovações no campo da automação e utiliza tecnologia digital pela internet das coisas e computação em nuvem. É o que eu acabei de falar agora, mas com mais detalhes, né? E o mercado traz como oportunidades a criação de novos modelos de negócio, aumentando a produtividade com suporte da ciência, tecnologia e inovação. Por isso, agora eu acabei de resumir tudo que eu tinha dito antes e vou passar a palavra para o Peter, que ele tem mais novidades para vocês. Meus queridos ouvintes, por favor, sintam-se à vontade de telefonar. Se vocês gostarem de fazer alguma pergunta, se for da minha altura de responder, responderei. Se não, passarei para alguém mais inteligente aqui, o que não é muito difícil. E é isso aí. A Deise mencionou a questão do emprego. Eu entrevistei algumas pessoas
nesta conferência no Rio de Janeiro e fiz essa pergunta, porque eu sou perguntador. Eu acho que um bom jornalista tem que saber fazer perguntas, sem medo. Então, eu perguntei sobre a questão do desemprego e do emprego, que, aliás, eu diria que é uma das questões principais que afligem o nosso país, e não só o nosso país. Só que nós estamos no Brasil, então vamos falar sobre isso. Não há dúvida, não há absolutamente nenhuma dúvida, entre as várias pessoas que eu consultei, que o avanço tecnológico vai criar desemprego. Por quê? Porque as pessoas vão ter que estar capacitadas, elas vão ter que estudar, elas vão ter que se formar, elas vão ter que ter a experiência para poder participar com trabalho em antigas e novas empresas que trabalham com essas tecnologias muito complexas. E ninguém aqui precisa ser economista para saber que nós temos milhões de desempregados, milhões de subempregados, milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. Eu não estou visualizando como essas tecnologias vão beneficiar as pessoas. Quando eu digo as pessoas, eu não estou falando das elites. E depois eu vou lhe falar sobre um senhor que eu encontrei, que é muito importante nessa indústria, que compartilha o meu pensamento e que fez uma palestra que deixou todo mundo eletrizado. Agora, só um momento. Eu queria dizer para vocês que, na realidade, vou lhe dar um exemplo. O Brasil é um dos países, nesse momento eu não tenho o dado preciso na minha frente, onde mais pessoas usam internet. Não mais do que os Estados Unidos, naturalmente, mas é um dos países que está lá em cima em termos de usuários da internet. Mas vários estudos que eu li dizem que o problema no Brasil é que a maioria das pessoas usa a internet ou para comunicação ou para entretenimento. Poucas pessoas usam a internet para ser uma forma de ganhar dinheiro, seja com um blog, onde a pessoa é paga. O falecido jornalista Paulo Henrique Amorim, que vocês se lembram, que tinha um blog chamado Conversa Afiada e que morreu recentemente, que tinha sido correspondente da Globo em Nova York, ele fez essa transição, porque ele não era tão jovem, ele fez essa transição do jornalismo convencional para o jornalismo da internet, o jornalismo digital. Ele tinha entre 500.000 e 800.000 seguidores. E no domingo ele fazia apresentação na TV Record. Quer dizer, esse é um exemplo de um homem que se atualizou, não virou dinossauro, como esse humilde jornalista aqui, Peter, está tentando fazer. Agora eu passo a palavra para a Daisy. Bom, eu acho importantíssimo, agora antes acho que já está na hora, né, do intervalo. Ah, tá. Antes do intervalo, dá uma listinha de quais as empresas brasileiras que apoiaram esse evento e que estavam lá presentes, fazendo suas palestras e especificando a situação da empresa diante dessa revolução tecnológica que nós estamos vivenciando, né? O Instituto Brasileiro de Petróleo foi o patrocinador e também o Conselho Mundial de Petróleo.
a Petrobras também, claro, e o governo brasileiro, assim como uma empresa chamada Tishman Speyer, a fábrica de startups do Brasil. Explica Fiquei o que é startup. Muito contente. Peter, explica você o que é startup. Startup é uma palavra em inglês que significa começar. Startup significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. Fiquei muito contente. Existem muitas startups no mundo e está crescendo no Brasil. Fiquei muito contente. De 2012 até 2018, o número de startups no Brasil duplicou. E essas startups, elas geralmente dependem, elas vêm com uma ideia inovadora ligada à tecnologia e se elas despertam o interesse de investidores ou de outras companhias, elas recebem dinheiro para desenvolver o projeto delas. Alguns dão certo, outros não dão certo. Eu vou lhe dar depois um exemplo de alguém que deu certo. Fiquei muito contente ontem ao ver na televisão, uma televisão local, um dos 6 canais. Imagina, nossa cidade não é tão grande assim, e tem 6 canais de televisão locais. E isso já é um grande sinal de tecnologia na cidade. Mas fiz uma cara de espanto ontem, porque uma moça, até bastante jovem, agora eu não me lembro o nome, apareceu num programa sobre tecnologia na televisão. Nós temos pelo menos 2 ou 3 programas sobre tecnologias numa televisão local. E ela disse que ficou surpresa, porque ela tinha ido estudar no exterior, depois foi para o Rio de Janeiro, trabalhou em startup. Aí, de repente, quis voltar a Nova Friburgo, onde está toda a família, se mudou para cá e percebeu que aqui na cidade já existe um ambiente de startups crescendo. A Repsol Sinopec é uma empresa de petróleo, Sinopec, que veio da Espanha, mas a Repsol Sinopec é no Brasil. A Siemens estava lá, uma empresa de eletricidade, né, todo mundo conhece. Aker Solutions, Aveva, Deloitte, Hexagon, KPMG, Pepper Fox, Petronex, PwC, Subsea 7, Indra, Inovafone, Samsung e também o Sebrae. Todos esses participaram como patrocinadores de um evento onde foram diagnosticados desafios para a indústria 4.0. Isso é o que nós vimos no Rio de Janeiro e agora vamos chamar um intervalo, porque tá na hora, né? Meus amigos e minhas amigas, porque eu sou feminista de carteirinha, nunca deixo de dizer minhas amigas também. E eu sou feminista há muito tempo, acho que desde os 16 anos, que eu devo ter feito, acho que há uns 2 anos atrás. E estou horrorizado com essa coisa que está acontecendo, que não é só no Brasil, é no mundo. Feminicídio, para quem não conhece essa palavra, é assassinato de mulheres. Isso é horrível. Eu não consigo falar de tecnologia digital sem contextualizar no ambiente social, econômico e político em que a gente vive. Porque aí a gente estaria falando como se estivesse no planeta Marte. Nós estamos no Brasil. Eu vou transmitir para vocês algumas ideias que estavam nesta reunião internacional no Rio, que foi a Oil and Gas Tech Week 2019, que reuniu pessoas do mundo, de vários países,
e muitos especialistas em alta tecnologia de vários países e do Brasil. Estiveram 1.100 participantes em 25 sessões e 5 atividades. Isso aí é muita gente. Nós estávamos... Rádio Comunidade. Não, mas nós estávamos lá onde Judas perdeu as botas. Era no Santo Cristo. Eu quero saber, alguém aí que conhece o Rio de Janeiro sabe onde é o Santo Cristo? Na região portuária. Na região portuária, num edifício belíssimo. Moderníssimo. Moderníssimo. É difícil de chegar lá, mas depois que você chegou, aí você disse, cheguei! Então, aqui estão as ideias. Estas são ideias que eu anotei, que em vez de explicar a tecnologia, elas dão uma visão do que a tecnologia é e de onde ela vem. Primeiro, o conhecimento é uma riqueza que se pode transmitir sem se empobrecer. Invenção é transformar ideias em dinheiro e transformar dinheiro em ideias. Buscar inovações não significa desistir da igualdade. Eu gostei muito dessa frase, que foi falada por vários palestrantes. O mundo atual é mais empolgante que a ficção científica. Aqui foi escrito em inglês, eu vou traduzir. Data is the new oil. Os dados são o novo petróleo. Data is the new big idea. Os dados são a nova grande ideia. Essa aqui é maravilhosa, vocês vão gostar. Toda dúvida é uma oportunidade. Não é boa? Toda dúvida é uma oportunidade. Agora, neste sistema que a gente vive, que é altamente competitivo, que alguns chamam de capitalismo, eu não chamo de capitalismo, mas estou indo pelos economistas de plantão. Go big or go home. Cresça ou vai para casa. Eu acho que essas frases são válidas para além da tecnologia digital. São frases que a gente pode incorporar na nossa mente e pensar nelas e aproveitar. Agora eu passo para a Deise. Bom, aqui é importante salientar que para transformar uma empresa digitalmente, não é tão simples como comprar a tecnologia nova, né? Na verdade, modificar a empresa requer mudanças significativas na cultura e nos sistemas. É impossível passar para 5G numa empresa onde tem um chefe que se sente superior aos seus funcionários e que não participa de reuniões de forma equalitária. Isso ficou bastante claro naquele evento. Uma das características da tecnologia 5G é a divisão equalitária de responsabilidades dentro da organização. E um dos painéis teve como objetivo discutir as barreiras que o setor industrial brasileiro deve superar para transformar a organização em um negócio digital. E uma das barreiras é isso, a hierarquização. Entendeu? Esse aspecto é importante e foi discutido entre jovens. Foram feitas 34 horas de conteúdo em sessões principais,
onde participaram 91 palestrantes nessa Semana de Tecnologia no Rio de Janeiro. Agora, houve um evento específico chamado Fábrica de Startups, no dia 28, que fez parte da programação paralela do evento, com profissionais de até 35 anos, abordando como as empresas estão usando inovação para otimizar projetos. Mas, sinto dizer, o Brasil não está tão evoluído assim nessa área, não, né? Aqui ainda prevalece o patrão mandão. Mas, se vocês me perguntarem o que é importante para a transformação digital, a resposta é pessoas, tá vendo? Treinamento, acesso a dados e integração dos dados. Essa parte de integração dos dados não só ocorre tecnicamente, mas deve também ocorrer entre as pessoas, porque isso viabiliza o avanço da tecnologia dentro da empresa. Um dos gerentes de engenharia de uma empresa disse que, além da dificuldade para enxergar valor imediato nas inovações, a falta de talentos, de um ecossistema de colaboração, agora nós estamos falando claramente, né? Ecossistema de colaboração, quer dizer, um ambiente de colaboração, de igualdade dentro da empresa e regulamentação bem clara, é uma das barreiras mais difíceis de superar para a inovação. O conservadorismo. Gente, precisamos nos conscientizar disso. Aonde prevalece o conservadorismo, a tecnologia tem dificuldade de se instalar. Olha, eu gostaria de esclarecer que a Deise não está falando de conservadorismo no sentido ideológico político. Ela está falando de organizacional. Existe conservadorismo na direita e na esquerda. Ela está falando de conservadorismo no sentido da pessoa que não tem curiosidade, que não aprimora a sua criatividade, que tem medo do desconhecido, entendeu? A gente não deve ter medo do desconhecido. A gente deve conhecer o desconhecido. E isso se aplica fora da tecnologia. Muitas vezes as pessoas têm receio de certos grupos de pessoas porque desconhecem, não conhecem, nunca tiveram uma relação próxima. E se fizerem isso, pode-se cair em barreiras. É isso aí. Onde a Microsoft participou, num painel que tinha mais outras empresas, ficou claro que tem implicações profundas para uma organização chegar a 4.G, que é a estratégia, os talentos, os modelos de negócio, até mesmo a forma como a empresa é organizada. Quer dizer, eu estou dizendo de novo, o objetivo do painel era discutir onde a transformação digital faz diferença nas empresas. E a cultura organizacional pode ser realmente uma das principais barreiras ao sucesso da empresa entrar nesse novo nível de organização, incluindo as tecnologias digitais avançadas. Eu gostaria... Em inglês existe uma palavra, uma expressão que é food for thought. Traduzido, não literalmente, é alimento para o pensamento. E a frase é: ideas alone have little value. An innovation importance lies in its practical innovation.
Werner von Siemens. Fala em O que português. significa isso? As ideias, somente as ideias sozinhas, elas não têm muito valor. A importância da inovação está na sua implementação prática. E quem disse isso foi Werner von Siemens, que foi o fundador da Siemens. Isso é o food for thought, o alimento para o pensamento. Bom, uma característica na inteligência artificial que seria importante salientar, porque foi escolhida pelos participantes dessa semana técnica, entre 16 tecnologias elencadas, né? Internet das coisas, grandes dados analíticos, computação em nuvem, robótica industrial, automação inteligente, transportação inteligente, transporte inteligente, os drones, né? Todo mundo conhece drone, industriais, manufatura aditiva, nanotecnologia. O que é manufatura aditiva? Parece no algum tipo sentido de de a pessoa fisicamente estar presente, mas, na verdade, as operações seriam executadas por robôs, ou seja, onde antigamente trabalhavam 12, agora trabalha 1 e 8 robôs. Eu falei do desemprego, hein? Vão se preparando, meus irmãos. Realidade virtual, coisas usadas industrialmente, computação quântica, blockchain, traduzindo, cadeia de coisas que são bloqueadas, segurança, cibersegurança, segurança cibernética, né? E inteligência artificial. Esses aspectos foram discutidos individualmente, aqui não vai dar tempo, porque foram 4 dias, gente, de discussões sobre tecnologia, né? Mas a inteligência artificial foi citada como a que pode ajudar muito mais em simulação de cenários, mas ela é menos útil do que é a realidade instrumental. Eu vou passar agora para o Peter, porque ele tem uma observação a fazer. Eu não tenho uma observação, não. Eu vou falar de uma pessoa que me impressionou profundamente, e esta pessoa se dedica à pesquisa da inteligência artificial. Como a minha inteligência, essa que Deus me deu, parece que ela não é muito boa, acho que eu vou ter que aprender sobre inteligência artificial. Eu não gosto dessa expressão inteligência artificial, eu pessoalmente, porque a inteligência artificial é criada pelo ser humano, e que eu saiba, o que ele tem entre as 2 orelhas, que é o cérebro, não é artificial. Então, a inteligência artificial só pode acontecer, se desenvolver e beneficiar os processos tecnológicos e produtivos, se a pessoa que está trabalhando nisso tenha muita inteligência humana. Desculpe, mas eu gosto do humano. Então, é isso aí. Agora, eu quero apresentar para vocês o doutor. Quando eu digo doutor, não é porque ele é médico, não. Ele tem um PhD, ele se chama Nívio Ziviani. Ele me impressionou profundamente, não só a mim, a muita gente. Quando Deise e eu estávamos na sessão em que ele era palestrante, a cadeira em que eu estava sentado, que nós todos, a audiência, estávamos sentados, estava abaixo do palco onde os palestrantes falavam. Aí eu olhei para cima e vi um par de tênis. Depois eu olhei mais para cima, não tinha gravata. Aí eu olhei mais para cima, cabelo branco e meio calvo.
e um sorriso meigo. Eu virei para Daisy, é verdade ou é mentira, Daisy? Verdade. Eu virei para Daisy e disse: este homem vai dar a melhor palestra. E ele usava mochila como um jovem. Também, ele estava sem terno e gravata, todo mundo estava engravatado, no colarinho e na cabeça, entendeu? Então, você sabe o que é usar gravata na cabeça, não sabe? Mentalmente você está engravatado, entendeu? Então, Einstein quase nunca usava gravata. Acho que isso é muito pessoal, Peter. Pessoal? Vamos em frente. Não, nós estamos numa... Vamos em frente, que o assunto aqui é tecnologia. Tudo bem. Isso tudo tem a ver com tecnologia. O nome dele é Nívio Ziviani, doutor em ciência de computação. Vai ser a única pessoa citada. Ele fundou 4 startups de tecnologia. Isso é incrível, né? E vendeu uma delas para o Google. Pois é. Ele é brasileiro. Foi a única empresa que a Google comprou no mundo. Mudou do lado. Esse é meu. Alô? Então, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, vocês me dão um momento. O doutor Nívio Ziviani, na minha opinião, minha humilde opinião, ele fez a melhor palestra. Um senhor muito idoso, Peter, de tênis e mochila sem gravata, que vendeu sua companhia para a Google. Ele é membro do Conselho de Administração da Petrobras. Foi o único nessa sessão a falar de pé sem microfone. Pediu ao IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que organizou a conferência, que as perguntas fossem feitas em viva voz e não usando um aplicativo do smartphone. Ou, se vocês quiserem, como eu chamaria isso? O celular. O iPhone, vocês todos têm ele, vocês todos estão teclando nele. Ele foi atendido porque ele pediu ao IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, se ele poderia receber pergunta em viva voz. Foi atendido. A especialidade dele é inteligência artificial. Ele disse que as empresas têm a obrigação moral de transformar criatividade, produtos, em riqueza para a sociedade e não só para as elites. Ele falou categoricamente: no Brasil não se investe em inovação. Ele tem 71 anos e ele falou isso. Ele disse para mim, pessoalmente, porque eu fui cumprimentar ele, aliás, eu estava numa fila de pessoas que queriam cumprimentar ele: tecnologia avançada sem ética não tem valor. O homem é um gênio, é idoso, é atlético, é multimilionário e é cativante. Quando eu fui cumprimentar ele, sua mão forte transmitia energia. Seus olhos me olharam profundamente. Ele sorriu e agradeceu humildemente meus elogios. O doutor Ziviani, disse: temos obrigação moral de pegar o conhecimento que está nas universidades, gerar riqueza e devolver para a sociedade. Ele disse que no Brasil praticamente não se investe em inovação. Ele disse, frisando que optou para criar as próprias startups na década de 1980, quando ainda trabalhava em parceria com a indústria. Ele falou: tecnologia não se transfere. O que significa isso? A gente ouve isso constantemente, transferência de tecnologia. Ele disse que tecnologia não se transfere. Tem que ser feita a 4 mãos. Você não pode fazer uma coisa, um produto, e depois eu vou transferir a tecnologia disso para outro país. Tem que ser feito a 4 mãos. Entendeu? Entre a pessoa que está criando e a pessoa para quem vai vender ou que está colaborando.
Aí ele disse, desenvolvi coisas com indústrias nos anos 1980, quando parei comecei a abrir empresas. Aí ele explicou, o reitor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Stanford fica na Califórnia, não fica, Deise? Sim, acho que sim. Começou a fazer isso, abriu as próprias empresas na década de 1950. Ok, eu passo para a Deise. É que nós temos que olhar para as habilidades e os talentos de cada pessoa e, primeiramente, focar no impacto das mudanças nas áreas de habilidades e gestão de talentos nas nossas empresas para poder passar de 3G para 4G ou no futuro para 5G. Na verdade, está previsto que o Brasil vai demorar um pouco a chegar em 5G, né? Agora, o apoio ao desenvolvimento de tecnologias industriais por meio de indústrias 4.0 está dificultado no Brasil. Uma das razões, por quê? Porque as universidades, quando são públicas, governamentais, elas estão sendo, as suas capacidades financeiras estão sendo reduzidas nesse momento. Tem menos dinheiro na educação atualmente. Aqui na nossa cidade está havendo uma greve relacionada ao fato dos professores não estarem sendo pagos ou bem pagos. O fato é que, de um modo geral, quando a universidade é pública, não é dada permissão para que os projetos de crescimento necessários a inovações tecnológicas, o dinheiro que deveria ser investido, não está sendo permitido que os alunos participem na indústria privada, ou que a indústria privada entre nas universidades com capital ou com participação do seu conhecimento para ilustrar o que os alunos precisam para aprender tecnologia, entendeu? Isso é uma barreira que o Brasil está enfrentando ainda. Eu falei para vocês do Dr. Ziviani. Ele foi convidado pela Petrobras para ser membro do conselho, que é a mais alta esfera de autoridade na Petrobras, porque a Petrobras quer se envolver no mundo da digitalização, o que pode ser muito interessante. A Petrobras já está digitalizada, ela quer evoluir. Isso. Né? Aí eu digo, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por ter assistido ao nosso programa e até a próxima. Um abraço do Peter e da Deise.